Olá, graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Glorificamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos levando a palavra de Deus. Venho aqui hoje trazer um devocional de Deus para a sua vida. Hoje iremos estudar o livro de Mateus, capítulo 12, o reino dividido. Peço, irmãos, que nos ajude curtindo e se inscrevendo e comentando neste devocional. Deus lhe abençoe poderosamente. Vamos orar ao nosso Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, Tu és bem-vindo aqui conosco, Deus. Derrama, Jesus, o Teu Espírito Santo, Deus, sobre esse lugar, sobre a vida dos nossos irmãos. Senhor, nos ajude a entender mais e ter um conhecimento, Pai, da verdade, Deus, da Tua palavra, Deus, porque conhecereis a verdade nos libertará, Senhor Jesus. Abençoe os lares dos nossos irmãos, Senhor, que venha ser algo extraordinário para cada um, Pai. E que o Teu amor possa estar conosco, em nome de Jesus Cristo. E amém. Hoje iremos estudar sobre o reino dividido. Vemos em Mateus capítulo 12, versículo do 1 a 8, que boa parte dos cristãos e das pessoas em geral são mais apegadas à religiosidade do que ao verdadeiro sentido da religião, e os mestres da lei constantemente questionavam a Jesus sobre o fato dele curar e ensinar no sábado, alegando que a lei proibia. A proibição da lei, quando ao não trabalhar no sábado, tinha um objetivo bem definido. O povo deveria parar para ouvir a palavra de Deus, orar e ter intimidade com o Senhor. A intenção não era de transformar o sábado num Deus a ser adorado, mas sim dar ao povo a oportunidade de estar com seu Deus. E os mestres da lei dos dias de Jesus e muitos verdadeiro objetivo da proibição na lei. O ensino do Senhor Jesus e nos mostra a verdadeira razão, e a sua morte, ressurreição, anula a necessidade de guardar dias específicos para adoração. Colossenses capítulo 2, versículo do 16 ao 19, agora adoramos a Deus pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo seu sacrifício na cruz, sobre uma nova e superior aliança. Sem desistir, os mestres da lei questiona e permite curar nos sábados. Mateus capítulo 12, versículo do 9 ao 14. A resposta de Jesus fere ao interesse deles, pois muitos criavam animais e nenhum deles abria mão de salvá-los no sábado para não sofrer o prejuízo, pois bem, se eles não estavam dispostos a deixar animais sofrendo, quando mais Deus deixaria de fazer o bem no sábado. Dessa forma, o Senhor Jesus cura homem e faz o bem. Mais uma vez, algo que é constante em seu ministério. Muito importante que entendamos este princípio. Muitos de nós estão entrando no caminho da religiosidade e não entendem o verdadeiro propósito e caráter de Deus. As profecias sobre Jesus mostram que ele não viria para ser alguém político ou desordeiro. Ele está em uma escala infinitamente mais elevada que essa. Mateus capítulo 12, versículo do 15 ao 21. O servo amado veio para dar esperança às nações. Ele é a âncora da fé de bilhões de pessoas ao longo dos anos. E melhor, Jesus não frustra a esperança sadia. Ele tem cuidado do seu povo e de sua igreja. Ele anuncia justiça e as nações. E os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônio com autoridade concedida
concedida por Beuzebu, Satanás, senhor das moscas. Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 28. Ao ouvir isso, o Senhor mostra que um reino dividido não permanece. Dessa forma, se demônios expulsam demônios, esse reino tende a não ser eficaz. Embora o diabo esteja derrotado, sabemos que eficaz é algo que ele não é. O apóstolo Paulo nos aconselha a não ignorar os seus ardis. Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 11, ou seja, ele é astuto e organizado, sendo assim, não pode expulsar a si mesmo. Em seguida, Cristo fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Diz que Jesus opera milagres por Beuzebu e a maior blasfêmia da humanidade, Mateus capítulo 12, versículo 29. Fere a sua santidade, ensino, dedicação, além disso, profana a divindade de Deus e o Espírito Santo que dirigia ao Senhor. Esse tipo de blasfêmia contra a santidade do Espírito de Deus, ou seja, atribui as evidentes obras de Deus ao diabo, não tem perdão, disse o Senhor Jesus. Portanto, procure não emitir julgamentos apressados contra homens e mulheres de Deus. Não siga a opinião pública, faça como Davi e prefira deixá-los nas mãos do Senhor. Jesus continua falando sobre o assunto e usa o exemplo da árvore e seu fruto. Ele diz que a qualidade do fruto depende diretamente da qualidade da árvore. Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 37. Logo, se alguém ministra a palavra de Deus, avalia a validade do seu ministério. Nesse caso, o Senhor Jesus Cristo sempre esteve aprovado, seus ensinos e suas obras, e sempre forma singulares. Isso era algo que deixava as multidões maravilhadas. Marcos capítulo 1, versículo 22. E os fariseus, mestres da lei, pedem a Jesus que lhes mostre um sinal, e o Senhor nos dá uma grande lição. Mateus capítulo 12, versículo 38 a 42. E os milagres não são fonte de exibicionismo. Deus faz tudo com um propósito. Provérbios capítulo 16, versículo 4. Cada sinal operando possui um objetivo claro. Jesus se nega a operar um milagre apenas porque eles querem ver, mas fala sobre um sinal maior e mais poderoso, o sinal de Jonas. O Senhor usa o exemplo do profeta que passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe para indicar sua morte e ressurreição. Pessoas que foram libertas de opressões, maldições, feitiçarias e entre outras, experimentando o poder de Deus ao se desviarem da vontade e voltando a praticar do pecado, da legalidade ao diabo, para mais uma vez fazer morada em sua vida. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Nesse caso, a casa ou a vida desocupada, varrida e em uma ordem se torna um ambiente propício para a atuação maligna. O capítulo termina com o registro de que, enquanto Jesus ensinava, multidões chegaram a sua mãe e seus irmãos, e alguém o ouviu sobre isso. O Senhor faz uma declaração esclarecedora sobre isso. Enquanto ele ainda estava falando, as multidões, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora querendo falar com ele. E alguém lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão fora querendo falar contigo. Porém ele disse, em resposta ao que o avisou: quem é a minha mãe
E quem são os meus irmãos? Então entendeu sua mão sobre os seus discípulos e disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer um que fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, esse é meu irmão e minha irmã e mãe. Mateus capítulo 12, versículo do 46 ao 50. Deus deseja misericórdia e não sacrifício. Muitas pessoas vivem religiosidade por fardo que Deus não colocou sobre as nossas costas. Tinha ele oprimia ainda mais que os oprimidos. A religiosidade e a escraviza, ao invés de libertar e a vista de Deus, não aproxima sobre o olhar da religiosidade. Deus se torna um soberano carrasco cuja necessidade está em nós, ver o sofrer. Jesus nos mostra que Deus não é assim, ele nos sabe cuidar de nós, quer dar alívio e descanso à alma. Então, irmãos, devemos crer na palavra do Senhor, em união sem divisão. Somos herdeiros da palavra de Deus, devia seguir a respeitar as Escrituras. Este foi o nosso devocional, pessoal. Meus irmãos,